caros alunos, vamos dar continuação aqui ao pensamento, né, do nosso amigo Nicolau Maquiavel. Nós já tivemos aí uma primeira e segunda aula introdutória e vamos lá. As razões de Estado não se confundem com a moral e a ética cristã. Primeira perspectiva importante aqui, meus alunos, é exatamente isso. Moral do Estado, ética cristã. Antes de Maquiavel, as duas estavam ligadas. Inclusive, a ética cristã tinha primazia em relação a essa questão de todo o desenvolvimento do Estado. O Maquiavel faz a ruptura. Então, ou seja, né, igual está escrito aqui, ó, razão política, razão do Estado. É diferente de moral e ética religiosa. Uma coisa é o que o Estado pensa e precisa, e outra coisa é que a ética religiosa vai orientar. Olha só, o Maquiavel vai defender o poder centralizado. O que é o poder centralizado? O poder único, não necessariamente autoritário. Não é porque o poder está na mão de uma única pessoa que ele precisa ser autoritário. O importante é que haja um poder capaz de promover a concórdia, a administrar tensões sociais e as tensões políticas. Eu fiz questão de pôr os grifos aqui. Então, olha só, existe um poder centralizado, um poder único, na mão de uma única pessoa, de um único grupo. Agora, esse poder, ele é importante que ele promova o quê? A concórdia entre as pessoas. Criar um clima amigável é fundamental para estabelecer o poder. Ou seja, administrar tensões, tanto tensão social quanto tensão política. Gente, todo governo vai viver com tensões. Olha o nosso Brasil aí, ó. O tempo inteiro você tem ou é da oposição ou da própria situação, mas cria diferentes situações e o governo tem que ir o quê? Administrando, tendo ali uma diplomacia. Se está acontecendo ou não é outra história, mas que precisa. Olha lá, o Maquiavel vai dizer, a política é circunstancial, ela é contingente. O que quer dizer que política é circunstancial, que política é contingente? Ela é fruto de um determinado tempo vivido, é do tempo vivido. Senão você pega o manual de política e fala, tá, na Idade Média fazia isso, então vou fazer hoje. Não, naquele tempo aquela regra valia. Foi essencial. Para hoje é outra situação. A política que se valia há 20 anos atrás não é a mesma de hoje. O tempo de hoje exige uma política de hoje. Política é circunstancial, ela é fruto das circunstâncias vividas. Ela é contingente, ela é fruto do tempo. Então essa é uma perspectiva importante que Maquiavel vai, digamos, introduzir. Olha lá, a política não é a política é uma correlação de forças, é aliança, é negociação. Gente, eu fiz questão de deixar em negrito digamos assim, essa relação aqui de entendimento da política para o nosso amigo Maquiavel. Política, correlação de forças. Você sempre vai ter situação e oposição. E elas vão o quê? É como se fosse um cabo de guerra. E nessa relação de forças vai estabelecendo a política. Quando um determinado lado está perdendo, o que ele faz? Alianças. Ele negocia cargos. Por exemplo, atualmente, gente, é muito fácil entender isso. É só você pensar a política que nós vivemos hoje. Gente, eu não estou querendo falar nem de política A nem de B. Só estou dizendo o seguinte, olha, o presidente estava perdendo campo, no sentido político. O que ele fez? Ele aproximou-se do centrão, para promover uma aliança. Mas nessa aliança, o que ele teve que negociar? Cargos. Entende como é que é bem tranquilo isso? Gente, o que ele fez é o que vários políticos fazem pelo mundo afora, tá, gente? Eu não estou dizendo nem que está certo nem que está errado. Eu estou dizendo que política é isso. Política é correlação de forças, política se faz com alianças, política se faz com negociação. E negocia-se cargos, negocia várias outras situações. A política, olha só, a questão da política a circunstancial, olha,
A política é produto do seu tempo, das circunstâncias políticas, do embate de forças que existe na sociedade. Hoje você tem, digamos assim, a nível de Brasil, você tem uma, né, a nível de, né, vamos pensar aqui, você tem uma ideologia de direita, neoliberal, e uma ideologia de esquerda, de cunho social. E no meio desse caminho você tem uma galera que se diz centrão, né, que até hoje não consegue definir o que é isso. Mas, ou seja, olha o embate de forças aí existentes. Né? E a política é produto desse embate de força e desse tempo circunstancial. Por isso, a ditadura é normal para o Estado quanto é a democracia. Depende da necessidade da sociedade e da correlação de forças e capacidade de aliança. Gente, olha só essa perspectiva do Maquiavel. Tanto a ditadura quanto a democracia. Se perguntar para Maquiavel qual das duas é melhor, depende. Depende do momento vivido. Tem momentos que a ditadura se faz necessária, tem momentos que a democracia se faz necessária. E como é que se estabelece se a ditadura, se a democracia ou se qualquer outro sistema, se a monarquia? A correlação de forças, a capacidade de alianças que determinado grupo, que defende ditadura, que defende democracia, que defende parlamentarismo ou qualquer outra situação, é essa força desse grupo que vai determinar qual é o regime político que vai imperar. Olha lá, a guerra pode ser vista mais como a extensão da política por outros meios do que o fracasso da diplomacia. Então, por quê? A gente entende hoje, antes de iniciar a guerra, sempre abre espaço para a diplomacia. A capacidade do dialogar, do tentar encontrar soluções, não por meio das armas, mas por meio da palavra. Então essa seria uma perspectiva importante, diplomacia. Mas ele vai dizer, peraí, mas a guerra não é necessariamente fracasso da democracia. Às vezes ela é só uma extensão a mais da política. Às vezes o político usa da guerra para fortalecer o nome. Os Estados Unidos, por exemplo, já fizeram várias vezes isso. Quando um determinado presidente está fraco, ele promove uma guerra e essa guerra, né, faz a popularidade dele aumentar, o sentimento, né, de patriotismo norte-americano aumentar. Olha só, se a diplomacia não for suficiente para manter a paz, o soberano tem que intervir com a guerra. Gente, olha o Maquiavel falando. Tá, usou a diplomacia, não foi suficiente? Opa, então vai com a guerra. Por quê? E ele vai justificar. Se não reagir, entregará seu povo e seu território ao domínio de outro Estado. E aí vem a questão da soberania do Estado. Um país não pode ser submisso a outro país. Cada só legislador é cada só legislador. Então, assim, se a soberania de um país está sendo posta em xeque, cabe ao líder desse país, seja ele o príncipe, seja ele presidente, seja ele o militar, cabe a ele literalmente declarar guerra para que haja defesa da soberania do seu povo. Pois não se pode, olha só gente, olha, não se pode ser atacado e não se defender. A guerra não é um absurdo para o Estado. Gente, o Maquiavel, ele é assim, o pensamento dele ele é muito objetivo, né? Ele é muito objetivo. Numa ética cristã, olha o que o Cristo vai dizer. Bateu numa face, faz o quê? Dá a outra. Ética cristã. Ética de Maquiavel. Opa! Se o cara tá lá te atacando, não dá outra face não. Revida. A ética maquiavélica é essa. Se você está sendo atacado, você precisa se defender. O Estado precisa se defender. O Estado não pode permitir essa situação. E aí, gente, vem aqui, ó. Ser amado versus ser temido. Se eu tivesse em sala de aula agora, doutores e doutoras, eu perguntaria para você: você prefere ser amado ou você prefere ser temido? Se puder, dá uma pausa no vídeo e pensa um pouquinho nisso. Ser amado, ser temido.
mas aqui eu não posso fazer isso, vamos que vamos. Olha só, o Maquiavel vai dizer o seguinte: é preferível ser amado, mas se não puder, que seja então temido. Porque quem você teme, você não brinca, você respeita. Então essa é a perspectiva. E o Maquiavel conta uma historinha interessante. Ele falou que uma certa vez estava tendo assim no reino, né, um determinado reino, né, estava tendo assim uma comunidade afastada. Vamos supor, pensa aqui, Barbacena, vamos supor que você é rei ou rainha aqui de Barbacena e que a comunidade ali da colônia Rodrigo Silva, que é também do seu comando, estava tendo assim contraversões. Aí você pega o melhor general seu e manda para lá, mas dá carta branca para ele literalmente pôr o povo na linha, fazer o que ele precisar, usar a violência do jeito que ele quiser, mas para pôr o povo na linha. Depois de um certo tempo, você, rei ou rainha, vai lá na colônia para, né, e aí o pessoal mais velho chega lá perto de você, naquele almoço, coisa assim, e fala assim: ô meu rei, ô minha rainha, esse general que você trouxe está acabando com a gente, está batendo os nossos filhos, pondo toque de recolher, um monte de coisa. Aí, você naquele momento não vai dizer que ele está fazendo aquilo que você mandou. O rei não vai fazer isso, a rainha não vai fazer isso. Você vai falar: peraí, ué, nós vamos resolver essa situação general. E aí, o Maquiavel vai dizer: o rei, então, chamou todo mundo para a praça, chamou o seu general, e falou assim: não, se o povo está sofrendo, o general merece ser punido. Ele chama o carrasco, parte o general no meio. Naquele momento, ele foi temido ou amado? Na verdade, ele foi os dois. Porque todo mundo pensa assim: opa, se partir o general no meio, imagina se abusar né, da minha pessoa lá. Mas ao mesmo tempo também eles vão dizer: opa, o rei nos ouviu. Amado. Amado e temido. É preferível ser amado, se não puder, que seja temido. Olha só, somos mais civilizados quando fazemos alianças, negociações, porque somos obrigados a aceitar a posição dos diferentes das nossas. Gente, olha só que que sensibilidade, que sutileza que o Maquiavel teve agora. Quando é que nós somos mais civilizados? Quando temos a capacidade de fazer aliança, temos a capacidade de negociação, mas quando eu faço aliança, quando eu faço negociação, eu preciso abrir mão de alguns posicionamentos meus. Eu preciso aceitar aquele que pensa diferente de mim, que seja que pensa diferente no sentido político, no sentido religioso ou de várias outras possibilidades. E isso mostra sinal de civilidade. A capacidade de dialogar com o outro e de aceitar o posicionamento diferente. Isso é civilidade. Nos povos bárbaros, quando alguém pensava diferente, literalmente resolvia o quê? No machado ou na espada. Aqui não, o Maquiavel está convidando a ser o quê? Civilizados. A resolver na diplomacia, resolver na palavra. Né? Olha lá, se a nação possui instituições democráticas fortes, sobreviverá melhor às guerras e aos períodos de suspensão dos direitos civis. Gente, olha isso aqui como é que é importante, doutores. Instituições democráticas fortes. Nós temos algumas instituições, por exemplo, vamos pensar a nível de Brasil. Nós temos aí, ó, o executivo, o legislativo, nós temos o judiciário, nós temos aí a Polícia Federal, nós temos vários outros órgãos que precisam ser órgãos fortes, que precisam ser órgãos independentes. Por quê? Mesmo que passe por um período de guerra, mesmo que passe por um período assim de... Quando fala de suspensão do direito civil, vamos supor, um período assim mais autoritário. Mas esses poderes não podem se suprimir a esse autoritarismo de um determinado príncipe, presidente ou qualquer outra situação dessa. Se as instituições são fortes, elas vão resistir no tempo e vão se fazer ouvir e ser respeitadas, não é mesmo?
Galerinha, dou por terminado então o nosso estudo sobre Nicolau Maquiavel. Forte abraço, se cuidem, fiquem em casa.